As Escrituras. Senhor Deus, nós nos reunimos aqui mais uma vez. Senhor, estamos na casa dessa família que tem aberto as portas para a comunhão entre os irmãos, para a edificação do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Senhor, nós te agradecemos por todas as oportunidades que tu tens nos dado. Te agradecemos pela palavra que o Senhor tem trago aos nossos corações. Te agradecemos pela comunhão que temos desenvolvido uns com os outros. Que o Senhor possa receber a adoração nessa noite, que o Senhor possa ouvir a nossa oração e que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para que a gente possa aprender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos continuar o estudo da semana passada, que nós começamos a estudar sobre a glorificação, que é a doutrina da ressurreição dos mortos. Receber o corpo ressurreto, receber o corpo de volta dos mortos. Como eu disse, nós hoje não nos encaixamos nessa categoria, mas é provável que um dia nós iremos nos encaixar, a não ser que Jesus Cristo volte, enquanto a gente estiver vivo. Então, nós estamos fazendo o estudo baseado em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que trata sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. E o capítulo 15 de 1 Coríntios ele vai falar sobre a ressurreição do corpo de Jesus e depois vai falar sobre a ressurreição do corpo dos cristãos. Então, irmãos, nós iremos fazer análise dos textos, mas não iremos ler todo o capítulo porque ele é muito extenso. E na semana que vem, se nós terminarmos hoje, aí nós vamos estudar sobre as 7 igrejas da Ásia, que estão registradas lá em Apocalipse. Então, vamos lá. Na semana passada, nós falamos que Paulo estava combatendo a tradição que era rica na cidade de Corinto, era a tradição grega. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Porque na perspectiva humana, ou melhor dizendo, humanamente falando, é meio estranho a gente pensar nisso mesmo, Como que o corpo vai ressurgir? Por exemplo, um cristão que o corpo dele foi arrebentado, na Segunda Guerra Mundial, ou um judeu do Antigo Testamento, ou um judeu de todas as épocas na Segunda Guerra Mundial, do Antigo Testamento não, No Antigo Testamento, nas guerras que ele participou, ou um judeu que participou das guerras atuais, o corpo foi explodido. Então, como que vai ser? Como que vai surgir? Então, não tem como a gente dar uma explicação científica para isso. Então, por isso que a Bíblia ela não é um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. Nós acreditamos naquilo que está escrito aqui. Então, nós vimos que Paulo combateu a tradição que estava invadindo a igreja de Corinto. Então, ele disse, não, vocês estão equivocados em relação à ressurreição do corpo, ela de fato existe e é isso que nós iremos anunciar. E eu mostrei para vocês que, a princípio, os discípulos de Cristo foram céticos, foram incrédulos em relação à ressurreição de Jesus dos mortos, e depois os discípulos eles davam a vida para anunciar essa doutrina, que Jesus de fato havia ressurgido dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Aqueles que a princípio não acreditavam na ressurreição de Jesus, que eram seus discípulos, depois morreram para defender essa verdade. Vocês podem ler isso no livro de Atos, que os discípulos sofreram muito porque diziam que Jesus foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Eles diziam, os líderes religiosos, as autoridades de Israel, vocês têm que parar de pregar essa doutrina. Vocês não podem mais anunciar isso. E eles diziam, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. E eles continuavam a pregar. E aí nós vimos que quem começou a espalhar essa tradição dentro da igreja de Corinto, ou foram os saduceus. Os saduceus, eles eram judeus, mas eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem em espíritos, ou seja, anjos. E aí, uma das possibilidades é que os saduceus que estavam pregando isso na igreja de Corinto, que na verdade não haveria a realidade da ressurreição dos mortos. A outra possibilidade que eu mostrei para vocês é que eram pessoas da própria igreja,
gente que estava ali aparentemente servindo a Deus, gente infiltrada como Himeneu e Alexandre, que acreditaram, eles acreditavam e ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. E a terceira possibilidade, que é a mais provável, é que era um grupo de intelectuais, gente estudada, gente que tinha um conhecimento grego profundo e que pregava que a ressurreição dos mortos, na verdade, era uma bobeira. Não existia isso. Aí Paulo vai pregar contra isso. Ele vai falar, não, vocês estão equivocados. E aqui em 1 Coríntios 15 nós temos um dos capítulos mais belos de toda a Escritura Sagrada. Uma das literaturas mais profundas que existe no mundo. Nós estamos aqui diante dela agora. E aí então hoje eu vou tratar com vocês sobre alguns assuntos e eu quero começar com as provas da ressurreição. O que nós temos diante de nós que nos faz acreditar que de fato haverá a ressurreição dos mortos? O que faz a gente ter a convicção que um dia os cristãos irão ressuscitar? Então nós vamos analisar isso agora. A primeira prova que nós temos é exatamente aquilo que nós sempre falamos, sola scriptura. Nós temos as escrituras. A Bíblia diz que haverá ressurreição dos mortos, por isso nós acreditamos nisso. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que um dia os cristãos irão ressuscitar. E a Bíblia ainda fala sobre a ressurreição dos ímpios. Eles ressuscitarão, mas não receberão um corpo glorificado. E eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde eles sofrerão durante toda a eternidade no seu corpo. Hoje eles sofrem somente no seu ser metafísico, ou seja, na sua alma ou espírito. Mas um dia os ímpios sofrerão no seu corpo. Daqui a pouco nós vamos analisar os textos que falam sobre isso. Então, a primeira prova que nós temos é a prova das Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 4. Ó. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, irmãos, isso aqui é um pressuposto da fé. A Bíblia afirma categoricamente, Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então nós temos a fé nas palavras que Deus mencionou durante todo o Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus. Essas palavras são chamadas de Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu vos anunciei o Evangelho. Irmãos da igreja de Corinto, eu preguei para vocês que Cristo ressuscitou dos mortos. Vocês têm que permanecer nessa verdade. Vocês têm que acreditar que a realidade da ressurreição é verdadeira. Não fujam disso, não saiam disso. Fiquem focados exatamente nisso. Então, segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou dos mortos. Por que Paulo fala isso segundo as Escrituras? Porque o Antigo Testamento profetizava, o Antigo Testamento ele predizia que o Messias ele ressurgiria dos mortos e então ele venceria a morte. Nós temos, por exemplo, muitas predições sobre a morte do Messias e a sua ressurreição, especificamente no livro de Salmos. Vocês se lembram que o salmista, em certa ocasião, ele disse que Deus não permitiria que o seu corpo entrasse em decomposição? Vocês se lembram desse texto? Que Pedro vai usar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em diante. E aí Pedro fala assim, olha, Davi, ele proferiu as seguintes palavras, que Deus não abandonará o meu corpo na sepultura e não permitirá que o meu corpo veja a corrupção. E aí Pedro fala assim, Davi disse essas palavras e vocês bem sabem que Davi morreu e está enterrado exatamente onde ele estivera desde o início. Então Pedro fala, essas palavras Davi dizia a respeito ao Messias, a Jesus, a quem vocês crucificaram. Esse Jesus que vocês mataram
ficou no túmulo durante 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse Deus não abandonou na sepultura e esse Jesus, o seu corpo não viu a corrupção. Então, uma profecia do Antigo Testamento que foi proferida por um dos salmistas, que era Davi, e que se cumpriu no Novo Testamento, e Pedro mostra isso. Então, qual é a prova principal que nós temos que a ressurreição dos mortos é uma coisa verdadeira? As Escrituras. A Bíblia Sagrada anuncia a doutrina da glorificação. Então, se a Bíblia fala que os mortos irão ressuscitar como Cristo ressuscitou, então nós cremos nisso. Isso é um pressuposto da nossa fé. Pressuposto, irmãos, é algo que é inegociável, é irrefutável, é uma verdade absoluta para os cristãos. Conseguiram compreender esse ponto? A segunda prova que eu destaquei aqui, para nós meditarmos, é que Paulo aqui ele vai falar do versículo 5 ao 12, é uma outra prova da ressurreição. E qual é ela? As testemunhas oculares. Aqueles que andaram ao lado do Messias e que estiveram com ele depois da sua ressurreição. Ele vai falar do versículo 5 ao 12, ó. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então Paulo vai dizer aqui, ó, uma das provas que nós temos da ressurreição de Cristo é que Cristo ele foi visto por aqueles que andaram com ele durante o seu ministério. Cristo ele foi visto por Pedro, Cristo foi visto por Tiago, que era irmão de Jesus. Vocês sabem que Jesus tinha irmãos biológicos, né? Vocês sabem disso, está lá em Mateus 3,55. Os irmãos biológicos de Jesus eram Judas, Tiago, Simão. Mas não é o Judas que traiu. Não, é o Judas que escreveu o livro da Bíblia. Deixa eu só ler aqui, eu estou esquecendo o nome de um. E ele tinha algumas irmãs, mas a Bíblia não revela o nome. Mateus 13,55. Quando ele se revelou como Messias, o povo ficou assustado com as obras que ele estava fazendo. E aí o povo disse da seguinte maneira: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então, quando o Senhor Jesus começou a fazer as maravilhosas obras de Deus e se revelou como Messias, as pessoas começaram a perguntar, as pessoas que cresceram com Jesus, as pessoas que conheciam a Jesus, começaram a perguntar, mas esse não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não estão entre nós? José, Tiago, Simão, Judas? Nós não conhecemos as suas irmãs? A sua mãe não é Maria? Então Jesus tinha irmãos biológicos e um desses irmãos está sendo citado aqui, que é Tiago. Tiago, ele se tornou um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, ao ponto de ofuscar o brilho até de um outro apóstolo que era Pedro. Mais na frente, depois do livro de Atos, nós vamos verificar que Tiago ele começa a ser conhecido como um dos líderes da igreja de Jerusalém. E anteriormente, essa liderança ela era dada a Pedro. Mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Então, ele foi visto por Tiago, o seu próprio irmão. E aí Paulo vai dizer aqui, ó, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Alguns estão vivos, outros já morreram, mas a maior parte ainda está aqui entre nós. E aí ele diz, mas ele apareceu por último também a mim, como um abortivo. Vocês se lembram que quando Paulo estava a caminho de Damasco, né? Quando ele estava a caminho de Damasco, lá em Atos 9, é Damasco mesmo, não é? Atos capítulo 9, é tanto texto na cabeça que tem hora que dá uma confusão mental. Mas acho que não é? Atos 9, deixa eu verificar. Acho que não sei. Isso mesmo. Quando Paulo estava a caminho de Damasco e ele estava com autorização, ele tinha cartas de autorização para poder prender os cristãos, para poder prender todos aqueles que não negassem a Jesus.
E aí o que aconteceu com ele no meio do caminho? Ele teve uma visão. E com quem que ele se encontrou? Com Cristo ressurreto. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Cristo também apareceu a mim nesse corpo glorificado que ele recebeu dos mortos. Então, irmãos, uma das provas que Cristo ressuscitou é que os seus discípulos que caminharam com ele e depois o apóstolo Paulo que não caminhou com ele, o viram. Vocês sabem por que nós não acreditamos no ministério apostólico hoje em dia? Por que nós não defendemos que hoje existem apóstolos? Exatamente porque lá em Atos capítulo 1 e 2, diz que os dois requisitos que eram necessários para que uma pessoa fosse ungida, né, separada como para esse ministério de apostolado, e a gente vai verificar que depois que Judas morreu, quem foi escolhido no seu lugar foi Matias. E aí Pedro e os apóstolos vão dizer que as duas coisas que eram necessárias para que alguém fosse separado ao ministério apostólico, a primeira, tinha que ter sido uma testemunha ocular de Jesus, ou seja, uma pessoa que tinha que ter andado com Jesus durante o seu ministério de aproximadamente 3 anos. E a segunda, tinha que ter visto Cristo ressurreto. Então, só poderia ser um apóstolo quem tivesse andado com Jesus e quem tivesse visto Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Por isso, nós não defendemos hoje em dia ministério apostólico. A igreja é uma igreja apostólica porque ela está baseada na doutrina dos apóstolos, mas os ensinos dos apóstolos substituíram os apóstolos. Então, hoje não existem apóstolos, irmãos, como Paulo, como Pedro, como Tiago. Mas e Paulo? Pois é, Paulo vai falar, e eu sou o 13º, eu nasci fora do tempo. Mas só que ele viu Cristo ressurreto, então. E Paulo, ele viu Jesus no ministério terreno de Jesus quando Jesus era vivo. Ele só não era discípulo de Jesus. Mas quando Jesus morre e ressuscita e vai ao céu, depois Jesus aparece a Paulo no seu corpo glorificado. Mas um dos motivos que alguns críticos criticam tanto o ministério apostólico de Paulo é esse. Porque ele não andou com Jesus durante o seu ministério terreno. E isso aqui é requisito, é uma condição que uma pessoa tinha que ter. Por que os 12 eram considerados apóstolos? Porque eles andaram com Jesus e viram Jesus ressurreto. Por que Paulo ainda é rebatido como como um ministro apostólico de Deus? Porque ele viu Jesus ressurreto, mas ele não andou com Jesus durante o seu ministério terreno, compreendeu? Então, uma das provas, irmãos, é essa aqui. As testemunhas oculares de Jesus. Então, pessoas que viram Jesus depois da sua ressurreição. Vocês se lembram quantos dias que Jesus ficou na terra pregando sobre o reino de Deus para os seus discípulos? E depois que ele subiu ao céu, 40 dias. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos o abraçaram, seus discípulos sentiram seu corpo, seus discípulos comeram com ele pão e peixe, os seus discípulos estavam reunidos, ele aparecia no lugar, ele os saudava. Então tudo isso está registrado nos evangelhos, viu, irmãos? E as cartas, as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, elas explicam exatamente isso, o evangelho de Deus. A terceira prova da ressurreição dos mortos é um fato histórico. Porque, irmãos, Jesus, ele é um personagem histórico. Então, até os historiadores reconhecem que Jesus, de fato, existiu. A questão é a seguinte: onde está o corpo de Jesus? Ninguém nunca conseguiu encontrar o corpo de Jesus. Então, essa é uma evidência para nós cristãos. A Bíblia diz muito claramente que Jesus, quando ressuscitou ao 3º dia, as roupas que envolviam o seu corpo ficaram dobradinhas, né? Ele se apresentou primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres, depois apareceu aos seus outros discípulos, depois apareceu a outros 500 irmãos e depois apareceu por último a Paulo. A última aparição de Cristo no seu corpo ressurreto foi para Paulo. Cristo nunca mais apareceu a ninguém na sua forma ressurreta. Então, por isso que toda pessoa que você encontrar que disser que teve uma visão e Cristo apareceu para ela em corpo, irmão, pode descartar isso. Porque a última manifestação de Cristo assim foi para o apóstolo Paulo. E vocês já observaram que toda heresia nasce a partir de uma visão? Vocês já observaram isso? Um anjo apareceu a mim. O Cristo ressurreto apareceu a mim. Todas as heresias, elas nascem a partir disso. Principalmente visão com anjo, mas tem pessoas que dizem que viram
o Cristo ressurreto, mas a última vez que ele apareceu assim foi para Paulo, depois nunca mais. Nós só o veremos novamente no seu corpo ressurreto, no seu corpo glorificado, na sua segunda vinda. Estão conseguindo compreender, irmãos? Vocês estão vendo por que é tão importante aprender as Escrituras? Então, onde é que está o corpo de Jesus? Os evangelhos, eles ensinam que o corpo de Jesus foi levado para o céu, transformado, aperfeiçoado, já não sujeito mais às limitações deste mundo. O corpo dele está no céu e Jesus está assentado à direita de Deus. Onde está o corpo de Jesus na história? Sumiu, desapareceu. Nós sabemos o que aconteceu de forma escriturística. Os historiadores negam isso, os cientistas negam isso, os filósofos tentam negar, mas os teólogos sabem exatamente para onde Jesus foi. Os cristãos sabem exatamente para onde Jesus foi. O corpo de Jesus Cristo está no céu. Nunca se enganem em relação a isso, meus irmãos. Jesus Cristo, ele sempre foi verdadeiramente Deus. E depois que ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, ele assumiu a nossa natureza humana. E Jesus se tornou, então, 100% Deus e 100% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem agora. E Jesus nunca mais deixará de ser homem. Então Jesus, ele vive no céu, à destra de Deus, e ele está no seu corpo glorificado. Nunca se esqueçam dessa verdade. Negar a humanidade glorificada de Jesus é uma heresia. Negar a divindade de Jesus também é uma heresia. Por que que tem lugares que são considerados como seitas religiosas? Porque elas sempre vão bater de frente com isso aqui. Ou uma seita vai negar que Jesus tem um corpo físico, ou ela vai negar que Jesus é Deus. Então, por isso ela é tida como uma seita, porque ela fere doutrinas da Bíblia. Continuando aqui, irmãos, eu vou dar só mais uma prova para a gente caminhar, porque senão eu não pulo para aquilo que eu quero passar para vocês também. Já tem quantos minutos já de exposição? Semana que vem eu vou trazer uma mensagem. Você vai ver, Dani. Você vai gostar. Estou esperando. Você puder hoje. Eu vou levantar dessa cadeira. Amém. Vocês vão ver. Eu vou vir no poder. Quem arrepiou? Então, até agora aqui os meninos. continuando. Irmãos, a última prova que eu destaco aqui sobre a ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela assegura a ressurreição dos cristãos. Então, ele vai falar assim no versículo 14, ó. Irmão, por que você usa muito esboço? É porque eu não sou pentecostal. Eu não tenho tanta intimidade com Deus para poder guardar na minha cabeça. Os pregadores pentecostais, eles têm essa característica, eles conseguem guardar toda a mensagem na cabeça, já perceberam? Eles não usam esboço, essas coisas assim, e eu não sou um pregador pentecostal, então eu não consigo guardar tudo na minha cabeça, por isso que eu preciso sempre estar recorrendo ao papel. Eu não tenho tanta intimidade com Deus assim, mas espero um dia poder ter, e espero que todos nós tenhamos também. Amém? O que, Débora? Eu fui sincero nas palavras diante de Deus. Continuando, irmãos, no versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó. Olha o que ele diz. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Vocês observaram o que ele disse? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo o seguinte para os irmãos da igreja de Corinto. Ele está dizendo o seguinte: se de fato a realidade da ressurreição não existe, então Jesus de fato não ressuscitou dos mortos. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos, então um dia haverá a ressurreição dos cristãos. E aí você verá aqui que Paulo ele vai usar o seguinte termo, que a ressurreição de Cristo, ela é ímpar, ela é diferente. E a ressurreição dos cristãos, ela seguirá exatamente a ressurreição de Cristo. Daqui a pouco eu explico isso para vocês, não vou entrar nisso agora não. Então vocês compreenderam as provas da ressurreição que eu compartilhei com vocês aqui? Mas, irmão, sobre a questão que eu compartilhei com vocês, de pregar com esboço ou não, o que eu falei aqui é verdade, viu? É porque o pregador pentecostal, ele tem essa característica, ele não usa esboço, de verdade mesmo. É uma característica dele. Eu não falei nada aqui zombando e brincando, nadinha, diante de Deus. Não falei nada para ferir ninguém diante de Deus. Eu não tenho essa característica, não, irmão. Vocês me conhecem. Às vezes eu falo algumas coisas
É porque você não é pentecostal, né? E graças a Deus. Que absurdo. Você valoriza seu vídeo? Muda de assunto? Não, mas a gente tem que dar graças por tudo. Velho. Aleluia. Eu vou falar pra vocês, por que eu não sou pentecostal? Por que eu não sou calvino? Hoje não é o motivo da Mas deixa- pregação. Eu só fugi aqui um pouquinho aqui. Por que eu não sou pentecostal? Por que eu não sou calvinista? Por que eu não sou luterano? Por que eu não me classifico em nenhuma dessas classes? Eu me classifico como cristão, apenas isso. Porque a gente não vê nenhum cristão na Bíblia ser chamado de pentecostal. É porque Pentecostes era uma festa que acontecia no Antigo Testamento, era a festa das primícias. Então, era a festa que era comemorada. E por que Paulo ele vai trabalhar sobre isso aqui, as primícias? Exatamente porque tinha a ver com Pentecostes. O que acontecia na festa de Pentecostes no Antigo Testamento? Os primeiros frutos eles eram dedicados a Deus. Por isso era chamada a festa das primícias. Os primeiros frutos eles dedicavam a Deus e o restante da colheita pertencia ao povo. Era isso, eles estavam nessa festa lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Nenhum cristão na Bíblia é chamado de pentecostal. Por que eu não sou calvinista? Porque Calvino não morreu na cruz por mim. Por que eu não sou luterano? Lutero não me justificou, ele não morreu na cruz por mim. Por que eu sou cristão? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Então, um dia, se vocês quiserem falar assim, o que o Daniel é, vocês podem dizer isso. O Daniel é um cristão apenas. Somente isso. Vocês nunca vão ver eu me classificar ou me definir como nada disso. Eu sou um cristão, apenas um servo de Deus. Porque Jesus morreu na cruz por mim. Melhorou, Dan? Eu nunca te classificaria com outra opinião, não. Nunca Amém. classifiquei nenhum outro de outra forma. Não, melhorou a questão de eu ter tentado aqui contar uma... Não, eu só tô assim pensando na intimidade. Não, porque o pentecostal, ele tem essa marca. Mas vamos continuar aqui, irmão. Voltando para a doutrina da ressurreição. Pegou. Não, mas isso aqui, irmãos, vocês podem não conhecer, mas é uma brincadeira que existe entre os pentecostais e os não pentecostais. Os não pentecostais sempre pregam com esboço, e os pentecostais nunca pregam com esboço, porque eles acham que isso... Engano seu. A maioria não. Não, mas faz o esboço, só que ela não usa, que Deus fala na hora. Não me acredito que Hoje o Tia Carla não tá nem rindo. Aleluia. não, não deu conta mais não. Glória a Deus. Igual fui eu, Ah, sim. pentecostal, eu não uso esboço. Isso, você faz o esboço, você faz o que Faço, mas eu não sei. Deus Deus vai fala na hora, só aí que Deus quer falar na hora aqui. Ai, meu Deus. Não, não fala assim também. A mão dele, a mão. Aleluia. E ai de quem duvidar? Nunca. Tô na sua casa. Amém. Então vamos continuar aqui, irmãos. Tem gente cortar ele. Irmãos, uma coisa... Tem, é só editar. Não, Você não sabe editar vídeo, Ah, não, irmão? Não, eu gosto de postar completo. Não, Porque a igreja, ela é assim. Existe divergência entre os membros da igreja, isso é normal. Existiu divergência entre membros da igreja Mas aqui no não é início. divergência, é respeito. Expor a sua opinião. Não, divergência é você ter uma ideia diferente da ideia que eu tenho, entendeu? Mas Mas nós temos muito mais Mas convergência. segue Amém. Mas, irmãos, nós temos muito mais convergência do que divergência, não é verdade? É. Vocês concordam com tudo que o apóstolo Paulo falava? Não, eu concordo. Eu também. E eu tô na raiz. Discordar. Mas Paulo, ele falava que as pessoas deveriam permanecer solteiras ou viúvas. Era uma ideia dele, mas ele... Eu concordo plenamente. Eu tô pedindo a Deus pra ficar viúvo, mas não tem. Credo, tudo, vê se vídeo. Misericórdia. Uai, não é. Mas, irmãos, vai morrer de manhã. deixa eu falar pra vocês, isso que eu soltei aqui, isso que eu soltei aqui do Com meus apóstolo Paulo, 30 mil em Paris. irmãos, isso que eu soltei aqui do apóstolo Paulo, eu tô descontextualizando, viu? No contexto a gente entende o porquê que ele fala isso, mas nós não vamos entrar nisso agora. Mas continuando aqui, irmãos, sobre a doutrina da ressurreição. Irmãos, coloquem na cabeça de vocês que a ressurreição, ela é uma herança judaica cristã. A ressurreição é uma doutrina de judeus e de cristãos. E se você observar na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, você irá aprender isso. Mas só que nós podemos ir além, porque os povos mais primitivos que já existiram no mundo também tinham essas crenças na ressurreição. E hoje a gente vê isso, Hollywood a gente vê, que tem um pouco de crença na ressurreição. A gente vê nos filmes de zumbis,
nos filmes de terror, sempre eles estão trazendo os mortos dos vivos. Então, tem no inconsciente do ser humano, ou no seu consciente, uma crença que um dia haverá algum tipo de ressurreição dos mortos. Por exemplo, tem um seriado, o povo gosta muito dele, o The Walking Dead. Vocês já assistiram? De zumbis. O quê? O seriado The Walking Dead é de zumbis. Tem um padre no seriado que pergunta pra ele alguém pergunta pra ele o que ele acha daquele apocalipse zumbi. E ele fala assim, que quando ele lia sobre a ressurreição na Bíblia, ele não tinha ideia que o Senhor iria fazer dessa forma. Então ele estava dizendo que os zumbis eram mortos-vivos, que tinham ressurgido dos mortos, mas era diferente da maneira como ele acreditava na Bíblia. Mas a verdade é que se você for pegar os povos primitivos, a maneira como eles cuidavam dos seus defuntos, por exemplo, lá no Egito, como que eles faziam? O procedimento deles, eles mumificavam a pessoa, porque tinha aquela crença que a pessoa poderia voltar e fazendo o procedimento que eles faziam lá, era embalsamento que chamavam, né? Era isso mesmo. Mumificando a pessoa, usando os produtos que eles usavam, os remédios que eles usavam, o corpo ele demorava mais tempo para entrar em decomposição. Então o corpo permanecia mais intacto. E isso ajudava se a pessoa retornasse para o corpo. Vocês se lembram dos filmes que a gente conhece como A Múmia? Uhum. Já viu que a pessoa volta, tem parte do corpo, mas tem um pedaço faltando aqui, um pedaço faltando aqui. Então, é uma crença na doutrina, só que na doutrina da ressurreição, só que de forma antibíblica. Mas as pessoas têm essa ideia que um dia haverá algum tipo de ressurreição. E hoje a gente vê muito isso nos filmes e nos seriados que trabalham com zumbis. Então, essa herança judaica cristã, ela também faz parte de incrédulos e de ímpios. Eles acreditam de alguma maneira que um dia haverá algum tipo de ressurreição. Mas o nosso foco aqui é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O nosso foco aqui é aquilo que os judeus e os cristãos acreditavam e ensinavam sobre a ressurreição.